E aí galera, tudo beleza? Nesse vídeo eu vou fazer um tier list, ou seja, uma lista de classificação, uma lista de comparação com os pastores que eu mais gosto e com os pastores mais famosos aí da internet. Então aqui em cima vão ficar os pastores que eu mais me identifico, os que eu mais gosto, e aqui embaixo os que eu menos me identifico e os que eu menos gosto, ok? Essa é uma lista subjetiva, com certeza não vai ser, essa minha lista não vai ser igual à sua e igual a de qualquer pessoa, porque aqui eu vou ranquear, organizar, classificar 30 pastores. E a ideia aqui não é desmerecer o caráter e a pessoa de nenhum deles. Alguns que vocês já conhecem, vocês vão continuar seguindo, talvez alguns que vocês não conhecem, vocês vão passar a conhecer, e a ideia é essa, só a gente fazer um bate-papo aqui e interagir mais um pouco, e que Deus abençoe cada um desses pastores aqui embaixo, pastores, líderes, famosos, influencers, né? Estão aí na internet, e vamos classificar. E comente aí nos comentários, né? Comente nos comentários, essa foi boa. Deixe aí nos comentários quem que você mudaria de lugar, quem que você incluiria nesse tier list, porque dependendo das sugestões eu posso fazer um outro tier list. E é isso, espero que gostem da ideia e que Deus abençoe a todos. E se inscrevam aí no canal PR Anthony Aquino, né? Eu sei como é que é ser pastor, é difícil, é complicado, mas aqui a gente vai só trocar figurinha mesmo, tá? A gente vai concordar em algumas coisas, discordar em outras, e vida que segue. Então vamos lá. Vamos começar aqui com o Paulo Júnior. Paulo Júnior é um pastor que eu já acompanho há muito tempo, né? E é um homem de Deus, sério. Acredito que ele tem colaborado muito com a igreja brasileira, com aquela conferência old school, onde ele traz pastores e pregadores de fora com a teologia bem bíblica mesmo. É um homem temente a Deus, que tem falado de vários aspectos de uma teologia saudável, né? Ele aponta erros em outras teologias, ele fala de coisas que outros pastores têm receio de falar, então assim, ele é daquele tipo que fala mesmo, tem aquele jeito mais incisivo, mais brabo, digamos assim, de falar no púlpito, e algumas pessoas não gostam disso. Eu também confesso que eu prefiro uma linha mais tranquila no falar, mas em relação ao conteúdo eu não tenho o que reclamar. Ele está bem presente aí nas redes sociais, ele, em relação aos usos e costumes, digamos assim, ele é bem equilibrado nas coisas que ele fala a respeito de música, de bebida, essas coisas assim, que geralmente dá polêmica nas redes sociais, mas eu me identifico com a posição dele a respeito dessas coisas. Eu vou colocar ele aqui no C, no ranking C, porque eu acredito que tem pessoas que, em relação a uma base teológica, estão mais preparados, digamos assim, eu me identifico mais, ok? Agora eu vou comentar sobre o Antônio Júnior. Antônio Júnior, ele tem aí uma das maiores bases de seguidores, acho que milhões e milhões. Ele trata de vários temas também, só que eu acho que ele não é tão polêmico e tão incisivo em algumas questões mais importantes, talvez para não dividir o público, né? E eu acredito também que tenham pastores mais preparados, aparentam ser mais preparados teologicamente, mas eu não vi nada grave na teologia dele que eu venha discordar. Tem uma teologia saudável,
Alguns conteúdos, parece que ele vai na linha da polêmica, né, para engajar, e algumas coisas mais periféricas, né, quando vai falar de anjos e demônios e alguns outros temas para as pessoas ficarem serem mais atraídas para o conteúdo. Não acho que isso é errado, porque a gente sabe como que rede social funciona, né? Você tem que criar títulos e criar imagens que vão chamar atenção, senão o pessoal não vai querer assistir. Mas eu acho que ele fica ali assim, na linha próxima do meio também, porque acredito que tem pessoas que eu me identifico e gosto mais. Mas no geral, parece ser uma pessoa bem tranquila, de família, não tenho o que reclamar não. Vou colocar ele aqui no ranking D, porque o Paulo Júnior, por exemplo, ele tem uma teologia reformada que eu me identifico mais, e o Antônio Júnior não transparece isso, ok? Vamos falar agora do Arival da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a mesma igreja do Hernandes Dias Lopes. Arival é bem tranquilo, Arival comenta muitas coisas a respeito da teologia saudável, fala de algumas coisas de usos e costumes, sobre ética, se posiciona de forma equilibrada, gosto bastante disso. Mas assim, em questão de falar assim, eu gosto muito, me identifico muito, eu vou colocar ele aqui do lado do Paulo Júnior, vou colocar ele por aqui. Ele responde, né, as caixinhas de pergunta lá, eu gosto das respostas, né? As respostas são bem equilibradas, me identifico muito, quase todas as respostas são respostas que eu acho bem fundamentadas biblicamente. Então, acho que ele fica aí no ranking C. Agora eu vou falar sobre o Heber de Campos Júnior. Heber de Campos Júnior, gosto bastante dele. Ele me lembra assim um jeito, um estilo mais Timothy Keller para dialogar aí com a sociedade, dialogar, fazer a ponte entre igreja e a cultura. Me identifico bastante. Ele não é tão popular quanto vários outros aqui, mas eu acho que se você não acompanha, vale a pena acompanhar ele. Né? Tem livros bons, tem pregações muito boas e equilibradas, tem esse viés da teologia reformada também, e gosto bastante dele, me identifico bastante com ele. Pastor bem simpático e filho do Heber Campos, né? Então ele é Heber Campos Júnior, filho do Heber Campos pai, como a gente gosta de chamar aí no meio reformado. E se o pai dele escreveu livros fantásticos, né? Excelentes, como eu tenho aqui o livro Deus e Seus Atributos, né? O pai dele escreveu. E o da Providência, livro sobre a Providência, o pai dele também escreveu uma obra fantástica. E com certeza o filho, Heber Campos Júnior, bebeu de uma excelente fonte. O pai dele é muito gente boa. Começou recentemente aí a postar alguns conteúdos no Instagram, muito bom também. Então sigam aí Heber Campos pai e Heber Campos Júnior. Eu vou colocar aqui ele no ranking A. Vou colocar aqui no A. Vou falar agora sobre o Renato Vargens. Renato Vargens, ele é um dos pregadores aí, todo ano está lá na Conferência Cristã, lá no Nordeste, e tem uma teologia bem saudável, viés bem reformado, dialoga aí com a cultura, entra nas questões polêmicas aí do dia a dia, sempre comenta de forma saudável. E assim, eu coloco ele aqui no ranking C, aqui do lado do Arival. Gente boa, tem vários livros, sigam ele lá nas redes sociais. Algumas coisas eu acho que ele é, algumas vezes, né, eu acho que ele é radical e falta algum, como eu vou dizer, olhar de forma ampla outras situações que nem sempre
eu acho que seria o ideal generalizar algumas coisas, né? Eu acho que quando vários pastores vão se posicionar, que eu não estou falando sobre ele, algumas vezes eles caem no generalismo, em vez de pensar em algumas exceções, alguns pontos que tangem ali a curva, e seria melhor se atentar para esses detalhes, né? Mas não é algo que eu identifico só nele, em vários outros também, que eu lembrei agora, mas eu acho que ele fica aí no ranking C, e vamos para o próximo. Inclusive, congregaria sim na igreja do Renato. Acho que o Renato, nessa parte pastoral, acredito que ele vai bem sim. Aliás, como que eu vou criticar ele na igreja dele lá em Niterói? Cresce bastante, né? Ele disse que na época da pandemia a igreja dele cresceu bastante, né? Que Deus abençoe a igreja dele. Parece ser um homem de Deus sim. Desses aqui, até agora, eu acho que eu só não congregaria na igreja do Antônio Júnior. Acho que não faria muito meu estilo. Mas do Weber, do Paulo Júnior, do Arival e do Renato eu congregaria sim, tranquilamente. Então vamos para o próximo. Vamos falar agora sobre o R.C. Sproul, o Sproul, né, como alguns chamam. R.C. Sproul, ele foi um pastor fantástico, excelente, teologia saudável. Muitos dos cursos dele foram traduzidos e divulgados aqui no Brasil pela editora Vida Nova, a editora Fiel. Teologia extremamente saudável. Tem um livro que ficou bem popular aqui no Brasil, Somos Todos Teólogos. Tem aquela série de livros pequenininhos a respeito de várias doutrinas, extremamente bíblico, equilibrado na questão do diálogo com a cultura, e é um dos poucos pastores que estão aqui que não são brasileiros, mas eu acredito que ele de certa forma influenciou vários pastores aqui desse ranking, né? E vou colocar ele aqui no nível S, aqui nos tops, digamos assim. Deixa aí o Sproul, está fazendo muita falta aqui. Que Deus abençoe os familiares, a esposa, a viúva, né? Sproul pode comprar tudo que é livro dele, assistir tudo que é livro dele, que você não estará indo por um mau caminho. Pelo contrário, vai estar aprendendo de uma teologia bem saudável, de um viés reformado, bem bíblico e que sabe dialogar aí com a sociedade. Vamos falar agora sobre o Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, bem influente aí nas redes sociais, vai em vários programas de TV, geralmente chamam ele para falar dos assuntos polêmicos, né? Sobre as questões de aborto, questões de bebida, questões de casamento, questões de homossexualidade. E ele acredita que ele vai bem quando ele vai nesses programas. O meu problema, digamos assim, seria mais na teologia mesmo. Eu acredito que o Cláudio Duarte ele fica naquela linha onde fica um pé numa teologia saudável e o outro pé na teologia da prosperidade. O neopentecostalismo e não o pentecostalismo, tá? A gente tem que fazer essa distinção. Então ele acredito que ele já foi mais neopentecostal. Hoje eu percebo assim, parece que com o tempo ele foi amadurecendo, como é o processo normal de qualquer pessoa, qualquer pastor, e aos poucos a teologia dele vai ficando mais equilibrada, digamos assim. Mas ainda acho que flerta muito com o neopentecostalismo. São essas igrejas grandes que não abordam muito a questão da santidade, do pecado, essas coisas ficam mais periféricas. O foco mais seria o bem-estar, seria mais o viver bem aqui nesse mundo, prosperidade, e é isso que me deixa mais com o pé atrás.
ele tem muito conteúdo antigo, na época que ele era mais humorista, mais comediante do que ele é hoje pastor, né? Ele era mais conhecido muito sobre essas palestras, esses vídeos de casais. E tem nesse ponto, eu acho que ele vai muito bem também, a forma de abordar como deve ser um casamento cristão, né? Com um tema, ele é bem humorado, né? Eu gosto bastante de algumas coisas que ele colocou. E, e é isso. Eu vou colocar ele aqui no ranking D. Não congregaria na igreja dele, justamente porque não tem o viés teológico dele é bem longe de um viés reformado, né? É muito mais para o lado do neopentecostalismo. Não vou dizer que chega a ser o nível do Edir Macedo, do R.R. Soares, do Valdomiro, mas flerta muito com essa linha, né? Vamos falar agora de outro bem conhecido aí nas redes sociais, principalmente nos debates teológicos. Vamos falar aqui do Marcos Granconato. Marcos Granconato é figura demais. Ele, quando entra no debate, é para ganhar mesmo. Ele, para quem não sabe, ele é formado em Direito, é advogado também, e ele já falou mesmo, né? Quando eu entro no debate é para ganhar, né? E esses debates aí sobre calvinismo e arminianismo, eu acredito que do ponto de vista reformado, assim como eu sou reformado, ele vai muito bem. Ele é batista, vou divergir dele na questão do batismo, né? E eu gosto muito da teologia dele. Eu tenho um livro que eu até usei para dar como base para a escola dominical e curso de teologia que eu já dei também. Um livro de doutrinas básicas, inclusive eu já pedi para ele nas redes sociais para deixar a versão atualizada lá para quem comprou pela Amazon, porque eu tenho a versão mais antiga, mas ele nunca atualizou, né? Deixa o meu pedido aqui novamente, um dia ele ver esse vídeo aqui, ele atualizar a versão do e-book lá da Amazon. A minha ressalva é que eu acho que ele poderia fazer uma teologia pública melhor, no sentido de que, com toda a bagagem que ele tem até na questão do direito, ele poderia abordar mais essas questões a respeito de família, de casamento, né, esses temas a respeito da ética cristã, coisas como drogas, talvez. Nesses temas, quando a gente fala de ética, eu acho que se ele adentrasse aí nessa seara, ele poderia ir muito bem, mas ele fica muito mais aí nessa questão de arminianismo e calvinismo. Aí ele é um grande crítico da teologia do pacto, teologia da aliança. Ele é dispensacionalista e fica mais nessas discussões teológicas que eu acho que para quem tem presença em rede social e que quisesse alcançar mais as pessoas que precisam ouvir o evangelho, talvez fosse melhor ir por esse caminho. Mas aí é o critério dele, não sou eu que vou pautar o que ele deve postar ou não. Sobre a igreja dele, eu congregaria sim, lá na Igreja Batista Redenção, se eu fosse batista. Acho que é um homem de Deus, sério, né? E é isso. Vou colocar ele aqui no B, no ranking B. Iniciar o ranking B aqui. E como a gente inaugurou o ranking B, eu vou inaugurar agora o ranking E. Eu vou escolher agora aqui o pastor José Carlos. José Carlos, famoso aí pelos memes do não esmerila o hino. Hino é hino, hino é hino, não esmerila o hino. Né? O hino tem que ser cantado normalmente, se é um cantor ficar fazendo gracinha com o hino. Concordo com ele. Tem muita gente aí do louvor que está querendo mais aparecer, mostrar o seu talento do que louvar a Deus. Exagera demais. Mas, tendo dito isso, ele é de uma linha pentecostal. Eu não sou pentecostal, respeito os pentecostais. Mas existem pentecostais e pentecostais. Ele é um pastor já idoso, muito aí das antigas, digamos assim. Muita gente gosta dele. Eu acredito sim que é um homem de Deus e de família,
Mas, infelizmente, eu acredito, é uma discordância minha, teológica, não é pessoal, ele ainda erra na questão dos usos e costumes, ele apresenta o evangelho daqueles que Paulo já combateu lá na sua carta aos Gálatas, né? Paulo teve que enfrentar o problema de pastores que queriam obrigar os cristãos a serem circuncidados, os gentios. Paulo vai falar na salvação é pela fé, deixa essa questão que não é importante de lado. E aí, o Zé Carlos aqui, o pastor Zé Carlos, né? Homem de Deus, mas ele ainda está naquela fase de que o homem não pode usar barba. Eu mesmo não poderia congregar e ser pastor lá. Olha só, minha barba rala aqui não pode, para ele é proibido. Tem que dormir, não pode dormir de short, tem que dormir de pijama de manga comprida, né? O homem não pode jogar futebol. Então, essas coisas que afetam a liberdade cristã são muito caras para quem é adepto da teologia reformada. Lá na Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 20, é tratado isso, a liberdade cristã que nós temos em Jesus Cristo. Então, tendo dito isso, infelizmente eu vou colocar ele aqui no ranking E. Não congregaria lá, não, eu mesmo não poderia ser pastor lá, porque eu uso barba, gosto da minha barba ralinha aqui, minha barba ruiva. E é isso, eu não teria lugar lá e eu, apesar de ter problema no joelho, eu já joguei muito futebol e eu não poderia jogar futebol lá, né? Então, complicado. Vou deixar ele aí no ranking E e quem gosta desse tipo de teologia aí, que não pode isso, não pode aquilo, pode ir lá congregar com ele que você vai se dar bem, ok? Deus abençoe o José Carlos, pastor Zé Carlos e suas ovelhas. Vamos falar agora do pastor Jeremias Pereira. O pastor Jeremias Pereira tem uma história muito grande de superação, né? Ele foi casado e infelizmente a esposa dele faleceu de câncer e ele superou essa situação, ele escreveu livros a respeito. Pastor de família lá da 8ª Igreja Presbiteriana, lá em Belzonte, né? Ele tem um sotaque dos mineiros aí, gente boa demais. Ele, quando ele esteve aqui em Brasília, tem uma igreja presbiteriana lá no Guaral, fui lá, acompanhei com outro pastor amigo meu e fomos bastante edificados. Ele aborda com muita sabedoria a relação entre igreja e a sociedade, né? A 8ª igreja lá de Pinheiros, ou de Pinheiros não, lá de Belo Horizonte, e ele já é pastor lá há muitos anos, né? Faz um trabalho social muito bom. Eles não ficam só, como diz o ditado, dentro de 4 paredes, eles atuam na sociedade de uma forma fantástica, trabalham com missionários, mas como ele disse aqui em Brasília, quando eu ouvi, ele disse assim, não tem como só a igreja dele ajudar todo mundo, né? Cada igreja tem que fazer a sua parte. E ele é uma pessoa também que fala muito a respeito de relacionamento, sobre família e casamento, de uma forma bastante equilibrada. Fala bem, com muita propriedade sobre como nós pastores devemos lidar com as ovelhas, né? Aborda alguns temas polêmicos também, mas com equilíbrio, com sabedoria. Então, é isso. Queria até comprar os livros dele, mas os livros difíceis de comprar, viu? Uma vez eu mandei para um e-mail, colocaram lá da igreja dele e depois de meses que a pessoa me respondeu só os preços. Aí eu já fiquei com os pés atrás, assim, os pés atrás, como é que se a pessoa só para me dar o orçamento dos livros e dizer se tem estoque demorou meses. Então são livros que eu teria interesse em conhecer, mas difícil, viu? Esse pessoal da editora lá da 8ª. Mas em relação a ele, é uma pessoa fantástica. Muita gente aderiu à moda das camisas ultra coloridas aí por causa dele, pastor Sustância. Sentaria com ele para comer um pão de queijo, um pingado, tomar um pingado, comer uma pamonha com ele, conversaria muito com ele, muito, gosto bastante dele. Vou colocar aqui no ranking A e
vai ficar aqui no A. Vamos falar agora do Rodrigo Mocelin. Rodrigo Mocelin é mais recente aqui nas redes sociais, mas tem uma base muito grande de seguidores. Rodrigo Mocelin é muito polêmico porque ele está sempre aí comentando as notícias. Sai uma notícia, ele está lá, meia hora depois ele já gravou o vídeo, já se posicionou. E na verdade, várias vezes que ele se posiciona, a maioria eu concordo com ele, né? Ao tom de falar talvez não seria o que eu me identificaria bastante. Às vezes ele assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da ironia, do recurso de linguagem chamado ironia, mas acho que às vezes ele passa do ponto. Mas assim, é o jeito dele, tá? Então, ele que continue do jeito dele. Isso aí é ele, Deus, cada pessoa tem o seu jeito. Como eu falei, concordo com os posicionamentos dele na maioria das vezes. Ele entrou numa polêmica recente não, deve ter alguns meses já, talvez um ano, a respeito da psicologia. Nesse ponto eu estou mais alinhado com ele do que com os irmãos e pastores que são mais adeptos de usar a psicologia no aconselhamento. Isso deu muita confusão, né? Deu até processo pro lado dele, e nesse caso eu fiquei do lado dele porque eu acho que um irmão processar o outro por causa de posição a respeito de aconselhamento bíblico não foi saudável, não é algo saudável, né? Imagine que prender o Rodrigo Mocelin, o pastor Rodrigo Mocelin, por causa de divergência na forma do aconselhamento bíblico. Eu acho que quem não quer, se você não é adepto de um aconselhamento mais bíblico e que quer envolver a psicologia, você procura igrejas, pastores que vão seguir essa linha, mas processar o irmão por causa disso, jamais. Eu acho que isso foi um grande erro que cometeram com ele. Acredito que é um homem de Deus, sim, e eu vou colocá-lo aqui no ranking B. Mas por essa presença de estar aí defendendo os preceitos bíblicos, uma posição bíblica diante de tanta loucura que aparece aí na sociedade. Eu acho que ele enfrenta bem esses problemas que vêm aí do lado dos ímpios, dos incrédulos, de uma sociedade distorcida. E eu acho que às vezes esse jeito meio brabo, de irônico, talvez é para rebater a forma como os que discordam do cristianismo, né, discordam das nossas bases judaico-cristãs, são muito zombadores, são muito irônicos também, sarcásticos, e às vezes ele devolve na minha moeda. Eu não vou julgá-lo por isso. Então vou deixar aí o Rodrigo Mocelin no ranking B. Vamos falar agora do reverendo Ageu Magalhães. O reverendo Ageu Magalhães, ele é bem conhecido por estar aí nos debates também, nas redes sociais, né? O debate do Vejam Só, debates antigos, né? Do canal Vejam Só, programa Vejam Só, né? Também aí tem outro, FM alguma coisa, agora deu branco no YouTube e eu não posso ficar passando muito tempo tentando lembrar. O canal lá do César Cavalcante, pastor César Cavalcante, ele participa lá, o reverendo Ageu. Ele tem uma teologia extremamente bíblica, saudável, reformada. Eu concordo com praticamente tudo que ele fala, os posicionamentos dele. Atuou lá no Mackenzie, né? Foi um dos líderes lá. E o que me chama a atenção é assim, a forma piedosa como ele rebate os comentários maldosos. Muita gente não gosta da forma ortodoxa, da forma bíblica, como ele se posiciona, defendendo ali a Bíblia, do jeito dele, de um jeito saudável, de um jeito educado. Mas muitas pessoas tentam tirar ele do sério, né? Mas ele sempre responde de forma piedosa, de forma paciente, de forma educada. Eu queria ser igual a ele nesse ponto, tá? De bem tranquilo. Se fosse dentro de casa, melhor ainda, porque com o tanto de
de filho lá que ele tem e esses meninos pulando para lá e para cá, e ele tendo essa paciência, isso é uma vantagem muito grande. Eu só tenho uma filha e eu já quase arranco um pouco de cabelo que eu ainda tenho, né? Mas gosto bastante dele, inclusive estava envolvido na polêmica do The Chosen por causa do segundo mandamento, as pessoas que são a favor de representar Cristo através de imagens e vídeos e tudo mais, e ele se posiciona de forma contra, então muita gente criticou ele, e o problema, como eu sempre digo, não é você se posicionar contra, mas muita gente mal educada na forma de se posicionar, enquanto ele não foi mal educado com outras pessoas. Então, eu acredito que ele vai ficar aqui no ranking A, vai ficar no nível A. Gosto bastante do reverendo Ageu. Vamos nos voltar agora para o André Valadão. André Valadão é figurinha carimbada aí nas redes sociais também. É famoso aí pelas caixinhas de perguntas, gosta de responder as perguntas, gosto do tom bem-humorado dele, né? Digamos que na maioria das vezes o que ele responde eu concordo. O problema é que quando eu não concordo, eu já penso assim, eita, isso aqui vai dar ruim. E aí é onde que gera as polêmicas e ele vai parar ou é na justiça, tem gente querendo processar, ou tem gente que vai criticar ele e tentar cancelar ele nas redes sociais. A Igreja Batista de Lagoinha também tem muitas divergências teológicas com outras denominações. Os reformados não são muito fãs porque acreditam que eles flertam muito com a teologia da prosperidade. E complicado. Assim, é um homem de Deus, isso não tem o que falar, é um homem de família. A família Valadão aí tem... O problema é assim, a família tem várias pessoas, e quando um comete alguma gafe, faz alguma coisa, aí toda a família leva as críticas. Mas eu acho que a gente tem que saber separar as coisas, né? Como eu disse, eu concordo em muitas coisas com ele, e outras coisas não vou concordar. A questão teológica também acredito que ele não está longe de ser um reformado, então por isso eu vou colocar ele aqui no ranking D. Mas ele tem essa vantagem de se posicionar também em relação à cultura e à sociedade, mesmo que de certa forma, várias vezes não foi a melhor forma dele se posicionar. Ele se enrola muito, assim, ele tem o pensamento certo, o raciocínio certo, mas na hora de falar, aí ele não se expressa tão bem, gera toda uma polêmica e depois ele tem que gravar outros vídeos tentando explicar, olha, não foi isso que eu quis dizer isso. Mas até isso acontecer, já virou confusão na internet toda, e aí, como diz lá no meu Piauí, o pau já quebrou, né? Mas que Deus dê sabedoria para ele e para os demais pastores da Lagoinha, porque não é só ele que se envolve em polêmica, é que vocês me entenderam. Mas que Deus abençoe. É um homem de Deus, sim. Não congregaria lá na igreja dele, porque, como eu disse, eu sou reformado e a linha deles lá não segue uma teologia reformada. Mas se não fosse isso, talvez congregaria numa igreja assim onde ele fosse o pastor principal, né? Vamos para o próximo. Vamos falar agora sobre o Paul Washer. Paul Washer é o outro pastor internacional, estrangeiro, né? Está aqui nessa lista. Paul Washer é fantástico. Teve uma época que eu entrei no YouTube, vi uma pregação dele, gostei, vi outra, gostei, e aí eu baixei, acho tudo que era pregação que eu encontrei no YouTube, que tinha lá do Paul Washer pregando. E aí eu devo ter baixado umas 20 ou 30 pregações, e eu ficava ouvindo as pregações, e
muito bom. Eu me identifico demais com ele. É o verdadeiro pregador do evangelho bíblico, o evangelho saudável, o evangelho ali que é o que tinha que ser pregado em todas as igrejas. Eu acho que ele tem uma linha mais batista, digamos assim, mas os livros dele são muito bons. Tenho alguns aqui, estou até olhando aqui, um material muito bom de discipulado, né, que saiu lá pela editora do Paulo Júnior, né? Tem uma série que estou olhando para eles, Conhecendo a Deus, Descobrindo o Glorioso Evangelho, Compreendendo o Problema do Homem. Tem aquele outro livro famoso, 10 Erros da Igreja Moderna, acho que é alguma coisa assim. E ele realmente fala o que está errado com a igreja hoje. Ele não cita nomes, então ele não vai entrar em tanta polêmica, mas muita gente não gosta do jeito dele, porque às vezes ele prega com semblante muito sério, mas eu não me importo com isso. Acredito que ele é assim muito piedoso, ele chora pelos perdidos, ele chora pelos problemas da igreja. Ele vem aqui todo ano no Brasil, o Paulo Júnior, amigo dele, e chama ele para vir nas conferências, né? Conferência Old School. O Wash é fantástico, eu me identifico muito na forma com ele, na forma de pensar e na forma de pregar. Então vou colocar ele aqui do lado do Sproul. E orem pelo Paul Washer. Ele já teve vários problemas aí de coração, fez vários tratamentos, problemas de saúde, então que Deus abençoe a saúde dele, a esposa dele, os filhos dele, e ainda conserve por muitos, muitos anos. Vamos para o próximo. Vamos falar agora do Rodrigo Silva. Rodrigo Silva é um que divide opiniões. Rodrigo Silva divide multidões. Vamos lá, vamos falar dos pontos positivos. Eu gosto bastante da forma como ele se expressa, como ele dialoga com as pessoas que pensam diferente dele. Ele está aí em vários podcasts e as pessoas chamam ele porque o cara é gente boa, o cara sabe conversar, o cara sabe falar, ele sabe lidar com o diferente, sabe lidar com as pessoas que discordam dele de forma extremamente respeitosa. Isso deveria ser exemplo para todos que estão aqui nessa lista. E isso chama bastante atenção, é a ortopraxia. A gente pode discordar da ortodoxia, mas a prática, como ele tenta viver aquilo que ele acredita, e essa questão do amor próximo, respeitar as diferenças, ele faz isso muito bem. Isso todos nós temos que aprender com ele. Se ele fosse ateu, ainda acho que é uma vantagem nele saber dialogar com o diferente. Talvez muitos que estão aqui precisariam aprender isso. Tendo dito isso, agora as divergências. As minhas divergências com eles, simplesmente, o que é que acontece? Ele é adventista. Por ele ser adventista e eu ser reformado, nós estamos no extremo oposto doutrinário. Eu tenho uma visão a respeito de Cristo e ele tem uma visão bem distante da teologia reformada. Os adventistas acreditam, por exemplo, que Jesus é um anjo, é o arcanjo Miguel, e tem várias coisas aí que eu nem vou comentar nesse vídeo. Procurem aí no YouTube sobre heresias da igreja adventista, coloque o nome do Rodrigo Silva no meio e vocês vão ver por que eu discordo dele, não só eu, mas como a maioria dos outros pastores aqui que não são adventistas, seja reformado, seja pentecostal, seja calvinista, arminiano, reformado arminiano, quer dizer, vamos discordar das doutrinas da igreja adventista, que na maioria dos casos, a maioria das outras denominações vão considerar o adventismo como seita, né? Se fosse aquele adventismo que é só a respeito da questão do sábado, eu até relevaria, mas tem muitas outras doutrinas que são fundamentais à fé cristã e que são afetadas pelas doutrinas adventistas. Então, por causa disso, eu vou colocar ele aqui no ranking não congregaria. Acho que a visão é bastante diferente da minha visão reformada.
Mas gente boa, tomaria um café com ele, conversaria, gente fina. Vamos para o próximo. Vamos falar então agora sobre o Luiz Saião. Luiz Saião aqui, o tiozinho aqui de baixo, gosto bastante dele. Ele tem algo em comum com o Rodrigo Silva. Eles vão até nos podcasts juntos, eles vão até juntos. Então lá os dois eles são amigos, viajam juntos para Israel. Talvez já tenham até comido uns churrascos bons juntos aí. Mas a questão é que teologicamente eu me alinho quase que totalmente com o Luiz Saião, apesar de que na questão da soteriologia ele vai discordar de mim, ele vai dizer que ele não fica em cima do muro. Mas para quem é reformado acredita que ele fica, né? E talvez os arminianos também pensem que ele fica em cima do muro, porque ele diz que não é nem reformado e nem arminiano. Mas eu concordo praticamente com tudo que ele fala, não é assim, um homem de uma inteligência fenomenal, muito inteligente, sabe dialogar com o diferente, igual o Rodrigo Silva, por isso que ele vai em vários podcasts, ele é bem equilibrado, e eu vou colocar ele aqui no S. Vou colocar ele no S. Eu gosto demais dele. Um homem extremamente piedoso. Orem pela saúde dele, né? Às vezes ele também dá umas falhadas aí na saúde. A gente tem que orar por ele para Deus abençoar. E orem pelo Rodrigo Silva também, viu? Não estou colocando um contra o outro, não. E ele é isso. Assim, o Luiz Saião sabe muito de história da igreja. Quando eu quero aprender essas coisas, esse tema na história da igreja, eu procuro bastante o conteúdo dele. Sabedoria incrível também a respeito das questões de Israel e de traduções bíblicas, né? Inclusive ele participou da primeira versão da NVI aqui no Brasil. Ele é hebraísta, né? Então entende muito das linguagens no seu contexto original. Então recomendo muito acompanhar o Luiz Saião. Deus abençoe ele. Congregaria sim lá na igreja dele, congregaria também na igreja do Paul Washer, né? Que é mais que eu não falei do Ageu. É isso aí. Do Gerê Sustância. E é isso. Vamos para o próximo. Vamos falar agora sobre outro popular aí nas redes sociais. Vamos falar agora do barbudo e tatuado Anderson Silva. Esse aqui também divide opiniões, polêmica doidado, tudo que ele posta vira polêmica. Mas, vamos lá, teologicamente estou mais para concordar com ele. Assim, eu acredito que ele não tem um viés reformado, mas acredito que a teologia dele é uma teologia mais simples, mas bem bíblica. Eu acho que tudo que ele posta, quando o assunto é ali a teologia mesmo, eu concordo com praticamente tudo. Assim, não tenho muito o que questionar a respeito da teologia dele. Agora, quando entra as questões polêmicas, digamos que eu também até concordo com ele. Mas talvez a forma de se expressar, esse jeito dele mais brabo, digamos assim, ele compra as brigas dele, né? E talvez a forma de se expressar não é o jeito que eu gosto mais, sabe? Mas é como se eu concordasse com o conteúdo, mas não a forma como ele entrega, né? Isso aí eu também vou ter divergências com vários que estão aqui na lista. Até congregaria na igreja dele, né? Apesar das polêmicas, poderia ser ovelha dele sim, tranquilo. Eu acredito que ele é um homem de família, acredito que é um marido responsável. Ele também fala muito a respeito desses temas de família, né? Quando tem esses escândalos que envolvem as mulheres sendo oprimidas e abusadas aí por líderes,
o abuso religioso, digamos assim, ele sempre se posiciona contra. E é isso, eu vou colocar o Anderson aqui no ranking B. Tem gente que não gosta dele, mas cada um gosta ou desgosta de quem quiser. Eu fico aqui do lado dele. E vamos para o próximo. E vamos falar agora sobre o Iago Martins. Iago Martins, por que eu lembrei de falar ele agora? Justamente porque o Anderson Silva e o Iago Martins, eles tiveram muitas polêmicas aí nas redes sociais também. Digamos que eles combatem as mesmas coisas de formas diferentes e eles se atacaram por causa disso, né? Então, assim, os dois são grandes combatedores do abuso eclesiástico, do abuso contra as mulheres, né, problemas de família que aparecem aí nas redes sociais. Eles se posicionam contra, mas na metodologia eles se... Dá uma coçada nas costas aqui. Eles discordam, infelizmente, tiveram problemas pessoais a respeito disso, né? O Iago aparenta não gostar dele de jeito nenhum. O Iago não gosta do Anderson Silva de jeito nenhum. Sempre que se expressa a respeito do Anderson de forma negativa. Eu espero que um dia eles possam tirar uma selfie juntos aí, fazendo as pazes. Nas primeiras polêmicas que surgiram, eu ainda fiquei do lado do Anderson Silva. Eu acho que o Iago exagerou na forma de enxergar o ponto de vista do Anderson, tá? Mas vamos lá, teologicamente falando, eu prefiro o Iago. Eu acho o Iago mais preparado teologicamente. Acho que a bagagem intelectual e teológica do Iago é muito boa, mas o passado do Iago foi muito marcado por polêmicas que eu acho que não deveriam ter acontecido. Eu acho que tudo ele queria polemizar. Aí só Deus sabe o coração dele, se isso era de forma intencional para ganhar mais popularidade na internet ou não. Isso aí é só ele e Deus que sabe, não estou afirmando, é só uma possibilidade. Acompanho o Iago até hoje. O canal 2 dele de teologia tem muita teologia reformada saudável. Na questão do aconselhamento, eles se envolvem muito com a parte da psicologia, mas eu acredito que eles tentam trabalhar a psicologia de uma forma saudável. Mas quando eles lidam com a outra linha, que não é adepta da teologia, da psicologia envolvida no aconselhamento, falta mais sabedoria. Eles veem esses irmãos como, não vou dizer hereges, né? Mas como que eu vou dizer assim? Eles combatem ferrenhamente os irmãos que não são adeptos da psicologia no aconselhamento pastoral. Eu acho isso um erro. Eu acho que tinha que se respeitar, né? Inclusive, ele foi um dos que teve problema com o Rodrigo Mocelin, porque o Rodrigo Mocelin não é a favor da psicologia no aconselhamento, o Iago é a favor, e aí teve problemas aí entre os dois que eu acho que não deveriam ter acontecido, apenas cada um respeita ao seu lado. Eu penso assim, a ovelha que quer buscar aconselhamento puramente bíblico vai procurar pastores que trabalham dessa forma. Ovelhas que querem ter um aconselhamento psicológico vai procurar pastores e teólogos que adotam essa linha e pronto. Ninguém tem que desmerecer o outro por causa disso, né? Assim, Iago, também é bom lembrar que o 2 dedos de teologia fornece cursos muito bons de teologia. Não estou ganhando nada para isso aqui, né? Inclusive o de grego eu estou fazendo, o curso de grego é muito bom também. Minha única ressalva é a questão da mentoria que foi oferecida no curso e não tem essa mentoria. Nem o Iago e nem o Guilherme Nunes, que são pastores, eles oferecem a mentoria. É uma crítica realmente ao curso. O conteúdo é muito bom, mas a mentoria não acontece da parte deles, né?
Mas aí é outro assunto, é outro assunto. Mas acredito que o 2D de teologia também, o Iago ele faz um trabalho muito bom em relação à teologia pública, de forma como que a teologia deve lidar com as questões políticas e culturais, né? Uns também não vão gostar da linha dele por ele não ter apoiado o Bolsonaro, né? E aí aquelas brigas a respeito de ser isentão ou não. Então, se não apoiou o Bolsonaro, apoia o Lula e tudo mais. Mas esse não é o foco desse vídeo. Eu acho que ainda de forma positiva é o relacionamento do Iago com as questões sociais, né? Ele se posiciona de forma bíblica em relação a questões da homossexualidade, a respeito da família, a respeito da cultura em si, né? Questão de música, questão de cinema e tudo mais. Ele faz um bom trabalho quando lida com essas coisas, de forma bastante equilibrada e que tem influenciado muitos jovens de forma positiva. Eu acho que, infelizmente, as polêmicas mancharam, entre aspas, aí o passado dele, de forma que muita gente pegou antipatia dele por causa disso. Mas ele já confessou isso aí, que exagerou demais no passado. Ele, nos últimos vídeos, fala que tenta se afastar das polêmicas, ainda que ele entra assim de vez em quando, mas agora de forma mais equilibrada, para evitar os processos, né, como ele diz aí. Mas esse é um pastor jovem, né? Pastor jovem, ele é novo e que Deus abençoe ele, que Deus dê bastante sabedoria na caminhada, né? E, e é isso, né? Que ele tem humildade para aprender com os pastores mais antigos, mais experientes, para que ele seja bem acompanhado. Em questão da teologia já está bem, a bagagem já é muito boa. Agora é juntar a ortodoxia com a ortopraxia, que Deus abençoe ele. Então é isso. Pois é, eu falei do Iago e não coloquei ele no ranking aqui, né? Vou colocar ele aqui no ranking B. Interessante que ficaram aqui os polêmicos, a turma da treta. Aqui tudo no item B. Quer polêmica, é só seguir esses 4 aqui. Então, beleza, vamos para o próximo. Vamos falar agora sobre o Franklin Ferreira. Franklin Ferreira é gente boa demais. Franklin Ferreira, ele até indica meu aplicativo aí nas redes sociais dele. Para quem não conhece, pode colocar lá na Play Store do Android, né? Conf2, tudo junto. CONFE2. Aplicativo que eu fiz de credos e confissões reformadas, ele gostou e ele até já indicou na época do Facebook, que eu usava o Facebook, ele divulgava lá, sugeriu alguns documentos para colocar lá, credos e confissões, porque ele entende demais dessa questão de história da igreja. Ele entende tanto que o Luiz Saião, num podcast, chamou o Franklin Ferreira para falar sobre a história da igreja. É um podcast lá do Inteligência Limitada, muito bom. E é isso, o Franklin Ferreira, ele tem uma teologia sistemática, estou olhando aqui para ela, teologia que ele fez com Alan Myatt, acho que essa é a pronúncia, né? Eu falava Alan Myatt, M-Y-A-T-T. Ele, o Franklin e o Alan fizeram essa teologia sistemática da capa vermelha, já usei bastante para dar curso de teologia, preparar aula de escola dominical. O Franklin também tem muita sabedoria na hora de se posicionar a respeito de assuntos polêmicos, mas ele raramente entra nessas questões polêmicas. Às vezes ele entra na questão política, mas de forma bem equilibrada. Gosto bastante do ponto de vista dele. E eu acho que é isso, congregaria na igreja onde ele fosse pastor, mas acredito que ele lida mais com as partes acadêmicas, né? Se eu não me engano, ele tem o responsável, um dos responsáveis pelo curso do Martin Butzer, né? Curso de teologia batista que eu indicaria também, quem quiser procurar curso. É teologia muito saudável e é isso, gosto bastante dele, inclusive ele torce pro Vascão também. E aí eu vou colocar ele aqui no ranking A. Vou colocar aqui ele no A. Livros muito bons, né? Tem
livros muito bons, muito profundos, né, com a base de fontes muito bem pesquisada, né? Ele conhece tudo de história da igreja. Você quer aprender sobre história da igreja? Procure aí o conteúdo do Franklin Ferreira e também do Luiz Saião. Se você quer algo mais detalhado, procura conteúdo do Franklin, que é algo mais resumido, vai no Luiz Saião. Ok? Então, vamos para o próximo. Vamos falar agora sobre o Hildo de Melo. O Hildo Melo. Hildo Melo, ele é arminiano. Ele é arminiano, mas se eu fosse arminiano e não fosse reformado, eu congregaria na igreja dele. Eu acompanho vários debates dele, né, na internet, mas acredito que é um homem de Deus, sim, né? Homem de família. Acredito que ele já várias vezes quase me convenceu a me tornar arminiano, né? Se eu não fosse reformado, eu seria arminiano. E seria da linha da Igreja Metodista. Ele é um dos líderes da Igreja Metodista aqui no Brasil. Tem uma teologia muito saudável. É lógico que a gente discorda da soteriologia, mas em outros pontos a gente concorda. Ele até na escatologia, ele é milenista também, igual eu sou, né? Então, tirando a parte da soteriologia, eu acho que eu concordo em muita coisa com ele. Tem uma teologia muito saudável. Acho que ele é um dos queridinhos, pastores queridinhos entre os arminianos. Muito gente boa. Não é lógico que nos debates fica, o clima fica mais acalorado. Ele bate de frente aí com os calvinistas, mas a gente tem que saber lidar com essas coisas, separar essas coisas. Ele considera o calvinismo heresia, né? Mas é direito dele, tá? Direito dele, a opinião dele, e nós temos que respeitar. E eu acredito que ele deve ficar aqui no C, no ranking C. Eu vou deixar ele aí no ranking C. C porque a teologia dele é mais saudável do que os quase neopentecostais aqui do ranking D, tirando o Antônio, que eu acho que ele não segue essa linha mais neopentecostal. Mas como a teologia do Antônio ele é mais discreta, assim, não aprofunda muitas questões, não tenho muito o que falar. Mas vou deixar o Hildo aí no ranking C. Muita gente boa ele, nome de Deus, mas é arminiano, fazer o que, né? Ele foi predestinado a ser arminiano ou ele usou o livre-arbítrio dele para ser arminiano? E Deus é que sabe. Ai, ai, vamos para o próximo. Vamos falar agora então aqui do Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes é escritor, pastor, teólogo, livro já escreveu, acho que já talvez deve estar beirando 100. Não sei onde esse homem arruma tanto tempo para viajar e escrever livro, né? E Deus abençoe ele para cuidar da família nesse tempo todo aí que ele viaja e escreve livro. E, como dizem os amigos meus, como é que ele não prega bem, pregando a mesma pregação várias vezes, vai só melhorando, né? Ele prega hoje uma pregação, amanhã ele viaja para outra saudade, aí dá uma melhoradinha na pregação de ontem e aí vai só aperfeiçoando. Mas não podemos desmerecer a forma como ele prega, é um dos maiores pregadores da atualidade, prega muito bem o conteúdo, excelente, muito estudioso. Os comentários dele, os comentários bíblicos dele são muito bons porque ele pesquisa em outros comentários, então ele já faz um resumo para você, em vez de você mesmo pegar outros comentários e aproveitar o que tem de bom. O Hernandes Dias Lopes já faz isso nos comentários dele, porque ele é muito inteligente. Ele também se posiciona, quando ele não é muito polêmico, mas quando ele se posiciona a respeito de questões polêmicas, ele é bastante bíblico. Ele é alguém que tem um bom trânsito entre os nossos irmãos pentecostais, porque ele tem aí uma visão a respeito dos dons espirituais que até vai divergir de alguns irmãos presbiterianos. Ele é presbiteriano, mas como a questão do Espírito Santo é uma doutrina mais periférica, não é muito de base, ele tem a liberdade dele para discordar dos outros irmãos reformados, né? Que alguns irmãos exageram e dizem que ele é pentecostal, né?
Mas o que é que eu posso criticar desse homem? Nada. Hernán Dias Lopes, ele é muito equilibrado quando ele vai nos podcasts aí, ele tem um relacionamento muito respeitoso, tem uma teologia muito piedosa, na prática ele não tem só o conhecimento, ele sabe lidar com as pessoas e com as pessoas que pensam de forma diferente também, mas sem abrir mão dos valores cristãos. Então eu vou colocar ele aqui no ranking S, deixar ele aqui no ranking S. Compre livro aí do Hernán Dias Lopes aí, porque ele escreve muito bem, o conteúdo é muito bom, né? Tem até a Bíblia tem a Bíblia de estudo dele, muita gente gosta até para aprender a pregar melhor, né? Ele, em questão da pregação expositiva, ele prega muito bem, né? Quer aprender a pregar expositivamente? Pode aprender aí com Hernán Dias Lopes, que é aprender a estruturar um sermão, introdução, desenvolvimento, conclusão, os pontos ali. Ele vai te influenciar de forma muito saudável, muito bíblica na em como você estruturar a sua pregação, né? Tem até livros sobre pregação expositiva, né? Então, conteúdo muito bom. Tem influenciado muitos pregadores. Quando alguém fala pregação expositiva, muitos já lembram do Hernandes Dias Lopes. Então é isso. Vamos falar agora do Osiel Gomes. Osiel Gomes não é muito conhecido no meio reformado, mas entre os pentecostais ele é um dos mais conhecidos. E por que eu gosto do Osiel? Porque se eu fosse pentecostal, eu já disse várias vezes nas minhas redes sociais, se eu fosse pentecostal, eu queria ser ovelha do Osiel Gomes. Osiel Gomes é gente boa. Osiel Gomes é nordestino igual eu. Ele é pastor numa igreja lá no Maranhão, alguma coisa, acho que é Titirical, alguma coisa assim, um nome parecido com esse. Ele é dessas bandas lá, né? Eu sou do Piauí, ele é das bandas do Maranhão. Gente boa, eu gosto do tom bem humorado, tom bem leve que ele fala as coisas, mas de forma bíblica. Mas como assim de forma bíblica, sendo pentecostal e sendo arminiano? Pois é, tirando a questão da soteriologia, que a gente vai discordar, porque eu sou reformado, ele é arminiano, e ele às vezes é muito crítico da teologia reformada, mas tá certo, é o direito dele, ele tem que defender o que ele acredita. Quando a gente vai para a questão dos dons espirituais, a respeito do Espírito Santo, se eu fosse pentecostal, eu seguiria a linha dele, porque ele é muito da linha da ordem e da essência. Então hoje você vê igrejas que são pentecostais e no meio do culto o irmão roda, vai para o culto para ficar girando igual um peão lá, né? Não existe base bíblica para isso, né? Onde é que mostra lá no Novo Testamento, vamos nos reunir para o culto, e pronto, aí começa todo mundo a rodar, ele é contra esse tipo de coisa. Quando se fala de dons de línguas, ele também é bem equilibrado, tem que seguir as orientações de Paulo, é um ou dois falando e tendo um intérprete, né? E ao contrário de outros pentecostais aí que é assim, 50 pessoas falando em língua ao mesmo tempo, então assim, ele é contra isso. Ele não é a favor de reteté, ele não é a favor da bagunça que vira o culto. O culto tem que ter ordem e decência, então ele tem sabedoria nisso. Então eu digo que se eu fosse pentecostal e acreditasse no dom de línguas como essas, da forma como o pentecostal acredita, eu seria sim membro da igreja dele. Eu congregaria lá. Eu vou colocar ele aqui no ranking C. Deixar ele aqui no ranking C. Gente boa. Às vezes ele coloca lá uns trechos da escola dominical lá da igreja dele e eu fico assistindo. Mesmo não concordando com tudo, mas eu falo assim, se eu fosse pentecostal, eu também ia seguir essa linha aí. Concordo bastante com, com, com os posicionamentos dele a respeito do pentecostalismo. Tá? Porque línguas para mim são idiomas. Idiomas como era lá na época apresentado pelo livro de Atos, para mim teria que ser idiomas hoje também. O francês, o japonês, papapá. Mas não é o assunto desse vídeo.
deixa ele aí no ranking C. Ele é o pentecostal que eu congregaria na igreja dele, e o bispo Hildo de Mello é o arminiano que eu congregaria na igreja dele. Beleza? Faltando 3 para terminar aqui, vamos falar do David Leonardo. David Leonardo, ele é um dos pastores mais influentes aí nas redes sociais, e principalmente entre os famosos, falando de famosos cantores, até seculares, jogadores, até os seculares. Por quê? Porque ele é da linha de uma, como foi cunhado aí o termo há alguns anos, ele é adepto da teologia coach. Então, a pregação dele não é aquela pregação que vai falar de pecado, falar que Jesus está voltando, que nós temos que levar a vida de santidade, arrependimento. Não é esse tipo de pregação. Não chega a ser uma teologia da prosperidade, um neopentecostalismo puro. É como se a teologia da prosperidade hoje, depois de tantas críticas, tivesse sido transformada um pouco, e hoje ainda essa teologia que não é puramente bíblica se adaptou e virou aí essa teologia coaching. Inclusive eu recomendo o livro Teologia Coaching, do Iago Martins, Pedro Pamplona e Guilherme Nunes. Eu até terminei de ler esse livro, fiquei de fazer uma resenha aqui para o canal e não fiz. Então não é só o David Leonardo que segue essa teologia, a teologia que eu acredito que não seja bíblica, e é por isso que agrada tantos famosos, porque não fala que a pessoa tem que ter uma mudança de vida. As pessoas, é assim, é praticamente aquele ditado antigo: venha como estás e fique como estás, porque ele não fala como as pessoas têm que se tornar em Cristo. Nós que somos cristãos devemos levar uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, uma vida de transformação através do Espírito Santo, que fala que Jesus Cristo vai voltar e que uma parte vai para o céu, e quem rejeita Cristo como seu Senhor Salvador vai para a perdição eterna. Então, essa mensagem do Evangelho pregado pelos reformados, pelos pentecostais clássicos, né? Estou falando pentecostais, não estou falando neopentecostais, né? Inclusive até os arminianos também, os metodistas, ou seja, luterano também. É assim, a teologia coach não prega esse evangelho da fé em Cristo e arrependimento todos os dias. O pecado não é confrontado. Então, para mim, isso de fato nem é evangelho, é mais uma palestra motivacional. Eles são muito influenciados pela psicologia, né? Então as pessoas vão escutar as pregações dele e de outros palestrantes coach, vão sair lá se sentindo muito bem, se sentindo muito afagados, porque a gente sabe dos problemas que as pessoas passam, né? Então muitas pessoas estão tristes, estão ansiosas, estão depressivas, estão aí chateadas. E quando escutam as pregações dos pastores coaches, elas saem mais aliviadas, se sentem mais amadas. Mas, infelizmente, não é o verdadeiro evangelho bíblico que elas escutam. Então, por isso, eu vou colocar ele aqui no ranking E. Eu não congregaria também na igreja do David Leonardo e não indicaria ninguém para congregar nem lá, nem na igreja adventista e nem da do pastor José Carlos, ok? É opinião minha, podem discordar à vontade, mas sejam bíblicos ao discordar, tá bom? E aí, vamos falar agora do Silas Malafaia. Silas Malafaia, ele é aí bem presente nas questões políticas. Então, assim, eu vou falar primeiro os pontos positivos. Pontos positivos: ele é aquele pastor que fala o que muitos dos que estão aqui não querem falar, evitam falar nas questões quando se envolve a política e a sociedade. E nisso eu tenho que
concordar muitas vezes com ele no que ele fala aí nas suas redes sociais quando a questão é política, enfrentando aí os exageros e os abusos dos poderes, dos três poderes. Então, ele fala o que muitos deveriam falar desses pastores aqui que tem muita influência, mas eu sei que existe a polêmica entre a igreja não se misturar aí com os problemas do Estado, do governo, mas às vezes eu acredito que muitos são omissos mesmo, talvez não querem ser cancelados, digamos assim, e talvez outros é porque talvez acho que a igreja não tem que entrar nessas questões políticas mesmo, e aí não aborda esses temas. Mas o Silas Malafaia, como cidadão, ele tem o direito de se posicionar, ele paga seus impostos e ele pode cobrar os políticos quando achar que os políticos estão errados, né? Então eu acho que isso ele faz muito bem, não tenho que criticar. Agora vamos lá, falar de teologia. Teologia eu vou discordar porque ele segue a linha do neopentecostalismo. Eu diria que o Malafaia, na época do bigode, na época dos, que dizem, né, as brincadeiras na internet, o Malafaia, a época com bigode e sem bigode, né, porque ele tinha bigode, era mais novo, ele era pentecostal, né. Hoje, para mim, ele segue a linha mais neopentecostal, a teologia da prosperidade. Inclusive, basta você pesquisar aí no YouTube, você vai ver ele cobrando trízimo. Não é dízimo, não é a 10ª parte, é o trízimo, é a 30ª parte. Né? Então, esse é só de uns exemplos. Ele se tornou bem amigo aí de pastores que são adeptos da teologia da prosperidade lá nos Estados Unidos. Lançou Bíblia da teologia da prosperidade financeira. Então, assim, a minha teologia e a dele são extremos. Eu acredito no evangelho da salvação, do arrependimento, e é o evangelho básico, né? O evangelho tem que ser simples. E ele vai pregar lá o bem-estar das pessoas, como as pessoas têm que ser aí nos seus negócios, como você tem que romper, como você tem que prosperar aí nos seus meios profissionais, coisas que para mim tinham que ser palestras, mas que não são o verdadeiro evangelho. Então, infelizmente eu vou colocar ele aqui no ranking D. Não congregaria na igreja dele e nem nas igrejas que são franquias da igreja dele, porque para mim não é o evangelho verdadeiro. É um evangelho bem diluído, quando assim, às vezes até fala do verdadeiro evangelho, mas é uma pregação entre várias outras que são realmente teologia da prosperidade. Não tão de forma escancarada como nós vemos aí nas igrejas do Valdomiro, do Edir Macedo e do R.R. Soares, mas ainda assim está mais para lá do que para cá, quando para cá quer dizer uma teologia mais saudável. Tá? E assim, esse é o consenso, tanto no meio reformado quanto no meio pentecostal. Né? Existe pentecostalismo e neopentecostalismo. Então, é isso, mas que Deus abençoe o Silas Malafaia como pessoa mesmo. Não tenho que falar dele, não. Aparenta ser, sim, um homem de família, né? Assim, não tenho que falar do caráter dele, não. Mas na teologia nós estamos em lados opostos. Inclusive, a forma como ele trata alguns temas é a forma que muitas pessoas não gostam dele. Ele é muito nervoso, muito, digamos assim, às vezes ele parte para os ataques pessoais. Algum tempo atrás, me lembrei agora, houve um debate que ficou mais para o lado da teologia, como ele não gosta da teologia reformada, então predestinação, essas coisas ele discorda. Teve uma polêmica mais velada, digamos assim, porque eles tentaram citar nomes, mas quem acompanhou a época sabe que foi entre o Ageu Magalhães e o Silas Malafaia. O Silas Malafaia é daquele jeito brabo e crítico, ferrenho,
atacando de forma quase que pessoal, né? Assim, eu não lembro hoje de cabeça, porque já tem alguns anos, e o Ageu Magalhães sempre respondendo de forma educada, de forma piedosa, ali, tranquila, e muitas pessoas ficaram do lado do Ageu só por causa disso, pela forma piedosa como o Ageu se portou nas diferenças teológicas, né? Enquanto o Silas Malafaia estava ali brabo, esbravejando daquele jeito dele, o Ageu foi bem tranquilo, né? Então, essa postura do Silas Malafaia não é a postura que eu adotaria no debate público e não acho saudável. E não é um posicionamento só meu, muitos pastores aí volta e meia acham que também não é a forma mais saudável de lidar com as polêmicas e, e diferenças, né? Eu acho que a gente tem que promover mais o diálogo. Como que a gente vai tentar convencer o próximo se a gente está atacando de forma tão agressiva? Mas, beleza, essa é a minha opinião. E quem quiser que discorde, né? Tem muita gente que também é do jeito dele, vai concordar com ele, né? A forma como ele se porta. Mas que Deus abençoe o Silas Malafaia e sua família. Podemos discordar, né? E por último, sobrou aqui o não menos importante, Augustus Nicodemos. Augusto Nicodemos, ele é um dos, talvez seja o pastor reformado mais conhecido. Teologicamente eu aprendi muito com ele. Tanto o Augusto Nicodemos quanto o Hernando Dias Lopes, várias vezes que eles estiveram aqui em Brasília, eu fui lá acompanhar, ouvi a pregação deles, fui bastante edificado pelo Hernandes e pelo Augusto Nicodemos, já troquei algumas figurinhas, conversei pessoalmente. O Augusto Nicodemos, desde quando eu conheci a Teologia Reformada em 2006, 2007, ele tinha um blog com o Mauro Meister e o Solano Portela, né? O nome do blog era O Tempora, ou Mores, alguma coisa assim. E lá eles postavam os artigos dele, eu comentava e eles respondiam, sempre foram bem educados, né? O Augusto Nicodemos concordou comigo na questão do apostolado moderno, que a gente não concorda que existe apóstolos hoje. Inclusive o Augusto Nicodemos tem livros sobre isso, né? Os apóstolos, né? E muita gente boa, tirei umas fotos com ele, já com o Hernando Dias Lopes também, as fotos antigas. E são gente boa, Augusto tem vários livros, vários comentários bíblicos e a teologia bastante saudável. Vou concordar quase 100% com ele. Digamos que eu concorde mais com ele do que com o Hernando Dias Lopes, porque com o Hernando Dias Lopes a gente vai ter mais divergências nas questões a respeito do Espírito Santo. O Augusto Nicodemos é sensacionista e eu sou mais alinhado com o sensacionismo na questão dos dons espirituais. E o Augusto Nicodemos não entra muito em polêmicas, mas quando ele se posiciona, ele também tem uma posição muito equilibrada. Seria ovelha, congregaria na igreja dele, né, do Augusto Nicodemos ou do Hernando Dias Lopes também. Né? Tio Nico, né, o famoso tio Nico, gosta de andar de moto, de Harley Davidson, né, pastorzão todo estiloso. E como que, já que são considerados os dois pastores reformados mais populares aqui do Brasil, inclusive lá fora eles também são convidados bastante, como que eu diferenciaria o Hernando Dias Lopes e o Augusto Nicodemos? Eu diria que o Augusto Nicodemos ele é mais preparado na teologia para ensinar. Vamos supor, de forma mais prática. Se eu fosse ouvir uma escola dominical, eu preferia o Augusto Nicodemos como professor. Se fosse para ouvir uma pregação, eu preferia ouvir o Hernandes Dias Lopes, numa questão de pregação expositiva. Mas o Augusto Nicodemos também tem a pregação expositiva muito boa, né?
Mas como eu falei, se fosse para ouvir a escola dominical, eu preferia ouvir Augusto Nicodemos e não o Hernandes Dias Lopes. Mas se for para ouvir uma pregação expositiva, como deve ser bem estruturada, eu preferia o, o Hernandes Dias Lopes, né? Mas é, como que eu vou dizer? É gosto, né? Questão de gosto. Eu vou colocar ele aqui no ranking S também. Ranking S. E é isso, né? Chegamos ao último pastor famoso e popular, e a maioria eu gosto aqui. E eu acompanho quase todos aí nas redes, apesar de não concordar com todos. Pois é, então vamos fazer uma conclusão rápida aqui. A conclusão poderia dizer que, independente dos pastores que você gosta ou não aqui dessa lista, valorize o pastor da sua igreja local, aquele pastor que é aquele que, quando você tem problema na sua família, é ele que te visita. Quando falece alguém, é esse pastor que vai no velório, vai tomar conta daquela situação triste. Então, quando você tem seus filhos aí envolvidos na bebida ou nas drogas e o pastor está ali tentando ajudar a sua família, ou então um casamento que está se acabando, quem são os pastores que estão lá em todas essas situações? Não são esses pastores famosos, né? A não ser que você seja membro das igrejas deles. Mas acredito que vocês entenderam que, assim, nós não devemos idolatrar os pastores famosos, mas você pode sim considerar, respeitar, aprender com eles, mas valorize os líderes da sua igreja local. São eles que estão ali durante a semana tentando ajudar a sua igreja, pastorear a sua igreja, ajudar os membros, né? Então, nós precisamos de muita sabedoria para separar as coisas, né? Você pode aprender com vários desses que estão aqui, saber concordar e discordar, né? Porque nós temos nossa liberdade de consciência garantida em Cristo e na Constituição, né? Mas diga aí nos comentários quem que vocês mudariam aqui no ranking, quem vocês acham que faltou eu incluir aqui, quem sabe eu possa fazer um segundo ranking, né? E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que Deus abençoe a todos, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí, deixe o like, né? Que Deus abençoe a família de vocês.